Darcy. Tem um fellow que eu não sei quem é. Igor, Ricardo. Outro fellow, Denis. Lucas Silva. Felipe. Pedro Alves. Nicolas. E um outro fellow. Meus caros alunos, um bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, professor. Hoje nós vamos continuar a aula, aí depois mais ou menos a metade da aula, um pouco mais, a gente começa Recording is on. os exercícios. Tá? Bem, eu fiz a chamada inicial, depois eu faço outra, mas tem uns fellows aí que não colocaram nome aí, entendeu? Vamos começar a aula, então? Professor, Pois não. eu sou um dos fellows. Eu acho que eu acabei de colocar o nome aí, Eduardo Guimarães. Tá, tudo bem. Depois eu vejo isso aí. Ok, Tá, obrigado. obrigado. Bem, vamos lá. Nós estávamos vendo, né, na aula passada, Recording has stopped. Como implementar um algoritmo, né? Um algoritmo que envolve, um algoritmo de uma forma geral, né? É um algoritmo que faz alguma tarefa, né, que envolve dados, né? Sei lá, tipo, sei lá, multiplicação matricial, né? Qualquer coisa assim, né? Tá? Sei lá, gera a sequência de Fibonacci, entendeu? Qualquer coisa. Um algoritmo qualquer, que envolve tanto dados, né? Porque quando a gente estava trabalhando com máquina de estado, né? Então, máquina de estado só envolve dados tipo controle, né? Se acontecer isso, eu faço aquilo, se acontecer isso, eu faço outra coisa, né? Envolve, né? Somente variáveis de controle, mas a maioria dos algoritmos, né, não fica só nisso, né? Quer dizer, a maioria envolve manipulação de dados. Envolve manipulação de dados, uma estrutura, né, que se usa para implementar para o hardware, é esse aqui, que são dois blocos, né? O datapath, onde os dados vão ser manipulados, processados, né? Então, aqui dentro, eu vou ter uma série de componentes. Recording is on. Esse cara, o que essa mulher está falando, hein? Deixa eu ver aqui. É da plataforma mesmo. É da plataforma? Que estamos gravando a aula aqui. Tá. Então, aqui dentro tem registradores para armazenar os dados. Nesses dados aqui tem registradores. Posso ter memória, né, uma pequena memória, ou até a gente chama de arquivo de registradores, né? Quando eu tenho muitos registradores, para não ficar muitos barramentos, eu crio um tipo de um arquivo de registradores para reduzir o número de barramentos, né? Eu posso ter contadores aqui para contar, por exemplo, o número de loops, né, que eu vou fazer, o número de, né, de vezes que eu vou processar alguma coisa. Eu posso ter comparadores, ulas, entendeu? Multiplicadores, divisores, codificador, decodificador, MUX.
eu posso ter componentes tri-state dentro, posso ter um bocado de coisa. Tá? Tudo para manipular os dados. E aqui é a máquina de estado, né? Onde ele recebe informações externas, né? E também do datapath, né? Para tomar decisão. É ele que decide a sequência de operações, né? É o controlador, né? É ele que vai decidir a sequência de operações. Cada operação ele gera sinais de controle aqui, ó, para ser executado aqui, entendeu? Então é assim, tá? Agora, se é um algoritmo muito grande, o que você faz, né? Normalmente, quando vocês aprenderam lá em computação, quando o algoritmo começa a crescer, vocês dividem o algoritmo em procedures, né? Aqui é a mesma coisa. Quer dizer, quando o algoritmo é muito grande, você decompõe em módulos. Cada módulo vai ser implementado desse jeito aqui, ó, cada módulo. Às vezes pode ser que seja um módulo que só tem um controlador, às vezes pode ser, né? Mas, na maneira geral, os módulos, cada módulo vai ser implementado desse jeito. E aí vai ter um módulo, como lá na computação, lá no software, que existe o que a gente chama de programa principal, né? Aqui também vai ter um módulo, tipo módulo principal, onde ele é que vai chamar, né, os outros módulos para ser processado. Tipo assim, por exemplo, vamos falar que eu tenho 10 módulos. Aí eu tenho Start 1 até Start 10. E aqui me dá o End 1 até End 10. E tudo isso vai nesse módulo principal. Aí esse módulo principal dá lá Start 1 para 1. Aí o módulo Start 1 vem aqui e começa a processar. Quando terminou o processamento, ele joga os dados para um outro módulo e aqui sai End 1 como fim. Aí o End 1 vai nesse módulo principal. Opa! Aí ele vê que terminou o processamento do módulo 1. Aí, por exemplo, ele, dependendo de alguma variável, ele ativa, por exemplo, o Start 5. Aí o Start 5 começa a processar, terminou o processamento, joga os dados para um outro módulo, e aqui sai o End 5. E assim vai indo, entendeu? Então, quer dizer, implementar algoritmos para o hardware, ele tem semelhança na maneira com que você faz em software, entendeu? Tem semelhanças, tá? Tudo bem? Então, aqui, nós temos falado de uma metodologia altamente simples, porque aqui a gente não tem nenhuma preocupação com otimizar, né? Existem técnicas de otimização, tá? Essas técnicas de otimização eu dou num curso de pós-graduação do primeiro semestre. Quem quiser fazer, ele é eletiva. Então, ali a gente aprende a desenvolver, a projetar o que a gente chama de RTL otimizado. RTL vem de R de registrador, T de transferência e L de level, né, de nível, né? Tá? Então, a metodologia é no nível de transferência de registrador. Porque, na realidade, no datapath, né, aqui no datapath, no fundo, está fazendo isso. Está pegando um dado, um ou mais dados, em algum registrador aqui, ou alguns registradores, faz uma manipulação, sei lá, aritmética, alguma coisa com ele, e armazena novamente no registrador. Entendeu? Então, por isso que chama RTL, né? Entendeu? E aí a gente aprende a projetar um datapath otimizado, né, nesse curso. Né? Aqui não, aqui a gente vai dar um procedimento muito trivial, entendeu? Apenas para a gente desenvolver, a partir do algoritmo, desenvolver o datapath. Né? Normalmente a gente trabalha com componentes MSI, né? Aqui os componentes. Né? Os componentes que a gente vai trabalhar são aqueles componentes que a gente viu no decorrer do curso. Um registrador ele tem uma entrada paralela. O registrador tem
um deslocamento bidirecional, né? Tem um contador aqui que ele é um contador crescente de entrada paralela, é um contador de inibição, é um contador reversível, entendeu? Aqui é o MUX, aqui é um comparador de números naturais, aqui é um somador, é um subtrator. Então, esses componentes que a gente viu, a gente aprendeu a projetar, a gente parte do princípio que eles estão na biblioteca. Então, você usa só o desenho deles, não precisa implementar. Tá? Então, é isso. Então, a gente pegou um exercício muito elementar, que é fazer multiplicação de dois operandos por somas sucessivas. Entendeu? Por somas sucessivas. Tá? Então, eu tenho... Né, aqui poderia ser quantos bits eu quisesse, né, mas foi colocado 4 bits. 4 bits, 4 bits. Obviamente, com a multiplicação, né, 4 por 4, ele dobra. Então, pode chegar até 8 bits. Ele tem duas variáveis. Ele tem uma variável início de entrada que começa o processamento. Imagina que isso aqui fosse um módulo. O módulo do teu projeto. Toda vez que você quisesse uma multiplicação, né, você chamaria esse módulo aqui. Então, você dava início 1. Aí você colocava os dois operandos aqui, aí você coloca início 1. Aí ele começa a processar, aí quando o fim é 1, o resultado está aqui. Então, esse início aqui e o fim, de repente, ele vem do outro módulo, entendeu? Tá? Então, está aqui. Então, nós vamos descrever até o terceiro passo. Quer dizer, quando a gente fala assim, projete no nível RTL tal algoritmo, é chegar nesse nível aqui, o terceiro passo. Tá? Então, aqui eu falei para você, o negócio é bem simples. Lógico, o algoritmo ele pode estar descrito em pseudolinguagem, em C, sei lá, em Java, entendeu? Aqui a gente descreve o algoritmo em fluxograma para ficar mais didático. Ele fica mais didático para projetar para implementar o algoritmo. Só que, lógico, você poderia partir de uma outra descrição, né? Tá? Mas aqui a gente parte para o fluxograma. Então, aqui tem o fluxograma, o algoritmo descrito em fluxograma, né? Onde é que a gente está usando, basicamente, 3 símbolos. Né? Bem, isso aqui é o início. Né? O trapézio é entrada de dados e saída de dados. Tá vendo? Então, ler FAT1, FAT2 e fim. O retângulo é processamento. Seria cada retângulo, depois que a gente converter o fluxograma para diagrama de estado, cada retângulo vai gerar um estado. Entendeu? Tá? E o losango é comparação. Né? Então está aqui. Ó, tá? Então o algoritmo está aqui. Ler FAT1, FAT2. Como é por somas sucessivas, né? O resultado eu inicializo com 0, porque vai pegar, né, soma, né? 0 mais FAT1. Aí o resultado guarda em res. Aí o que está guardado é novamente somado com FAT1 e vai indo. Né? Por exemplo, 5 mais 0, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Vamos falar que é 5 vezes 4. Né? Pronto. E esse conte, ele vai incrementando. Quantas vezes somou? Né? Ele é inicializado com 0. Tá? E compara. Quando o conte ficou em FAT2, significa que a multiplicação foi realizada. Então, acabou. Quando é diferente, ainda tem somas a fazer. Né? Então, está aí, simples. Tá? Então, como é que é? Então, o primeiro passo foi esse, é pegar o algoritmo e descrever em fluxograma. O segundo passo, eu analiso quais são os componentes que eu preciso para
implementar o datapath. Tá? Por exemplo, a gente começa pelas variáveis. Eu tenho duas variáveis de entrada. O res é uma variável de saída. Né? Aqui é o res, aqui vai ser o res. Tá? Uma variável de saída, 3 variáveis. E o conte, que vai contar. A princípio, eu tenho 4 variáveis. Onde cada variável vai ser um registrador. Então, eu tenho 2 registradores de 4 bits e um registrador de 8 bits, que é o res. Outra coisa, o conte aqui, tá vendo? Ó, aqui eu preciso de um somador. Tá vendo? Aqui é soma. Então, eu preciso de um somador de quantos bits? 8 bits. Eu vou precisar de um comparador aqui, ó. Comparar só. Lembra, com o comparador eu tenho um comparador de igual, maior, menor, né? Mas aqui eu só preciso do comparador que saiu igual, mais nada. Igual, né? Quando o IG é 1, é igual. Quando é diferente, quando é 0, é diferente, entendeu? Uma outra coisa é o seguinte, eu vou precisar, eu já vi, ó, 4 registradores, a princípio, um comparador e um somador. O que mais? O contador, aqui, ó, conte mais um. Eu poderia fazer um registrador e um outro somador? Poderia, mas ficava ineficiente. Porque isso aqui dá para ver que é um contador crescente. E o contador, ele também é um registrador, ele funciona como registrador, porque a variável conto fica armazenada. Então, na realidade, eu não preciso de 4 registradores, eu preciso de 3 registradores. Então, na realidade, quais são os recursos que eu preciso para me implementar meu datapath para esse algoritmo? Eu preciso 3 registradores, FAT1, FAT2 e o res, um somador, um contador crescente e um comparador. Agora, quais são as operações que esses recursos precisam? Por exemplo, esses 2 registradores que vão guardar FAT1 e FAT2 é só entrada paralela, não precisa mais nada. Tem uma variável lá, pode ser, isso aqui pode ser um LET, pode ser registrador baseado em LET transparente. Então, eu tenho uma variável que diz, armazena o dado. Armazenou, pronto. E aí, quando ele vai para 1, o dado entra, fica transparente, né? O dado entra. Quando ele vai para 0, não fica mais transparente. Então, aqui pode ser 2 registradores do tipo LET. Esse contador aqui é um contador crescente, mas ele tem a operação de inicialização, tá vendo? Então, ele tem uma variável que diz, porque imagina que é uma inicialização síncrona. Então, quando essa variável, por exemplo, vai para 1, vem o clock, né? Ele vai para... Ele zera. Quando essa variável é 0, vem uma variável, né? O clock é uma outra variável que decide, né? o incremento, ele incrementa. Então, é um contador que, além de ter a operação de incremento, ele tem a operação de reset síncrona. Mesma coisa acontece com esse registrador, tá vendo? Esse registrador, ele tem uma entrada... Quais são as operações que ele tem? Ele tem a entrada paralela, né? E uma operação de reset, tá vendo? Tá? Então, dá uma olhadinha. Antes de dar uma olhada, como eu disse para vocês, isso aqui o retângulo aqui, é o retângulo que corresponde ao processamento, que corresponde a um estado da máquina. Né? Você vê que aqui eu tenho duas operações em paralelo. Aqui eu também tenho 2 operações em paralelo. Tá? Bem, o que acontece é o seguinte, às vezes eu descrevo o algoritmo em fluxograma, mas de repente eu coloco um bocado de
de instruções aqui dentro, um bocado aqui, e assim por diante. Mas aí precisa fazer uma reflexão sobre o conjunto de instruções que estão em cada retângulo. Por exemplo, vamos falar que eu tenho um negócio assim. Tá vendo? Então, isso aqui vai ser um estado. Né? Do jeito que está aqui, esse A recebe B mais C. D recebe C mais 10. Do jeito que está aqui, eu vou precisar de dois somadores. Dois somadores eu vou precisar. Né? De repente, é um custo alto em termos de área. De repente, vale a pena fazer isso aqui, tá vendo? Decompor. Ó. Eu perdi. Quer dizer, por quê? Cada estado é um ciclo de clock que eu preciso. Né? Então, eu aumentei o ciclo de clock, mas, em comparação, eu reduzi o número de somadores. Tá vendo? Agora, esse somador aqui é o mesmo desse. É o único somador. De repente, compensa. De repente, não, mas de repente compensa. Precisa ver. Um somador não é nada, não é nada. Se você pegar um somador de 64 bits, deve ter tranquilamente uns 2.000 transistores. Entendeu? É só você pegar, por exemplo, vamos pegar nem o paralelo, vamos fazer o look ahead, que é menor. Né? Look ahead, o carry propagation, que é menor. Cada somador de um bit tem 36 transistores. 36. Se você pegar 36 vezes 64, quanto vai dar? 36, 64, se fosse 10 transistores, daria 640. 20 dá 1.280, quase 2.000. Isso carry propagation. Se for look ahead, com certeza vai, talvez, sei lá, 2.500, 3.000, não sei quantos transistores. Tá? Aí tem que fazer a conta. Então você viu que não é insignificante. Um somador, o que é um somador? Entendeu? Não é bem assim, entendeu? Tá? Agora tem outro caso aqui, ó. Seria interessante citar. Tá vendo aqui? Aqui eu pego, eu somo B com C, guardo em A. Só que esse A é usado na operação adiante, que é A mais 10. Então eu tenho duas operações sequenciais no mesmo estado, no mesmo retângulo. Tá? Bem, o que isso acarreta? Acarreta, como é sequencial, eu vou demorar mais tempo o processamento nesse retângulo. Só que o clock é definido pelo pior estado, pelo pior processamento, pelo estado que tem o pior processamento. Então, imagina, por exemplo, eu tenho 10 estados. Aí tem 9 estados que são processamento de 20 nanosegundos e um estado de 100 nanosegundos. Conclusão, a máquina vai trabalhar em 10 mega. Podia trabalhar em 50 mega, vai trabalhar com 10 mega. Então ela vai ser muito mais lento o processamento, por causa de um estado só. Então seria interessante eu pegar aquele estado e decompor. Entendeu? Então, quando você vai decidir as operações que vão ficar em cada retângulo aqui, tem que fazer essa análise que a gente discutiu aqui. Tá? Bem, e aqui tem a especificação do algoritmo multiplicação por somas sucessivas, tá vendo? Eu tenho 2 registradores, 4 bits, baseado em LED transparente, LED transparente. Tem a variável, foi chamada LR2 e LR1. Tá? Quando o LR2 sobe, armazena o dado. Aqui, poderia ser a mesma variável, uma só. E como eu só leio uma vez aqui, mais nada, né? Poderia, né, ser uma variável só aqui. Aqui ser a mesma que aqui, tá?
está colocado diferente, mas poderia ser a mesma. Tá? Lógico, isso é interessante, porque essas variáveis que eu estou colocando aqui, na realidade, vão ser a saída do meu controlador, tá vendo? Quanto menos variáveis de saída eu tenho, menor é esse circuito, entendeu? Tá? Então é importante você também procurar reduzir o número de variáveis aqui. Mas aqui foi colocar duas variáveis, poderia ser uma. Né? Agora, aqui, tá vendo? O LRES, esse símbolo aqui está dizendo o quê? Que esse registrador é baseado em flip-flop D. Né? A princípio, não está escrito qual flip-flop que é, né? Mas registrador o mais comum é flip-flop D. Né? Então, o que ele tem? Ele tem uma variável, foi chamada de clear1. Quando o clear1 for 1, quando vem o clock aqui está definido como LRES. Né? Quando vem o LRES, né, de 0 para 1, ele reseta o RES, reseta o registrador. Quando o clear1 for 0, vem o LRES de 0 para 1, ele armazena o dado que está aqui na entrada. Então é isso. Então esse é um registrador que tem duas operações. Tá? Aqui tem o somador de 8 bits, tá vendo? Aqui o somador ele pode ser qualquer um. Carry propagation, look ahead e outros tipos de somador. Aqui não está especificado o somador. E aqui, tá vendo? 4, como é o factor de 4 bits, ele entra no menos significativo e no mais significativo eu tenho tudo 0, tá vendo? Tá? E vai indo, né? Tá vendo aqui, ó? Por que esse registrador precisa ser baseado em flip-flop? Por causa dessa realimentação, né? Que tá vendo? Você imagina se fosse baseado em LET? Aqui seria um processamento indefinido, né? Infinito, né? Quer dizer, enquanto que o registrador tivesse transparente, eu ia fazer esse loop de operações, né? Entendeu? Por isso que ele só faz uma operação cada loop, né? Porque isso aqui é uma borda, né? Entendeu? Tá aqui o dado. Né? Tá aqui o dado, tá na entrada aqui. Veio a borda, ele armazenou. Aí ele faz a operação. Quando chegou aqui, eu já passei da borda. Um pouquinho já passei da borda. Passou um pouquinho da borda, ele já breca, né? Por isso que tem que ser baseado em flip-flop, não em LED. Tá? Aqui tem... Pois não? Desculpa. Esse LR, né? Esse LR é de load? É para carregar o registrador? Só para uma curiosidade. Aqui é só carrega o registrador. Quando é um, entra o dado. Pronto. Esse L é de load, né? Como? O L vem de load, né? Ah, beleza, então. O L vem de load. Entendeu? Mas aqui, pela circunstância do algoritmo, poderia ser tipo LR. Tanto, o seu mesmo aqui compra aqui, né? Porque os dois são armazenados no mesmo estado, né? Então poderia. Entendi. Comparador de 4 bits, é só igual que é um comparador de números naturais, né? Eu só preciso do IG, né? Se é igual ou não. E o contador, crescente de modo 16, porque é 4 bits, né? Então ele pode de 0 a 15, né? Depende se o FAT1, no caso é o FAT2, né? O FAT1, ele, deixa eu ver só. É o FAT2 que é o... tá aqui o FAT2. Tá aqui, tá comparando. Como o FAT2 ele pode ir até 15, né? 4 bits, né? Então o contador tem que ir até 15. E é um contador também. Ele é um contador de duas operações. Quando o clear 2 é 1, né? Aí vem o clock, que tá aqui sendo chamado de inc, né? A variável inc, de 0 para 1, ele reseta o contador. Quando o clear 2 é 0, vem o inc, ele incrementa o contador. Então, é um contador básico que a gente viu como se projeta isso aqui, né? Entendeu? Então, tudo isso aqui a gente viu o projeto. Então, são componentes que você não precisa projetar.
você só desenha ele, só coloca. A gente está aqui, entendeu? Porque a gente viu no projeto como é que se projeta isso, como é que se projeta isso, como é que se projeta isso, como é que se projeta isso e como é que se projeta isso aqui. Nós vimos. Tá? Professor, Pode não. uma outra dúvida. Esse contador, nesse caso aí, a gente está usando um contador que começa desde o zero, né? Mas pode ter um projeto que a gente tenha um contador de início programado. Não. Ah, sim. Você está dizendo um contador que começa no outro valor? Isso, de uma maneira geral. Contador que começa no outro valor, ele já não é. Ele não é normal, não é convencional. Entendeu? Aí você tem dois caminhos se acontecer isso. Um caminho é você usar um estado. Por exemplo, você usa um contador de entrada paralela. E aí você coloca um MUX aqui e coloca uma entrada. Por exemplo, eu vou inicializar com 5. Aí coloco um MUX aqui, com uma entrada 5 aqui, constante, um 5 aqui, e o MUX. E aqui tem uma variável de entrada paralela. Vem isso daqui, ele armazena o 5. E aí depois você muda o MUX aqui para ele não pegar mais dados. Apesar que, como é contador, se é uma inicialização só, você pode fazer um contador crescente, por exemplo, de entrada paralela, coloca o 5 aqui, entra aqui, né? Entra o 5 e depois começa 5, 6, 6, tal. O problema é se quer começar no 5 outra vez. Se é só no 5 inicial, é só com entrada paralela você resolve o problema. Computador com entrada paralela, a gente viu também que é normal. Né? Com entrada paralela para resolver. Você coloca o 5 aqui, entra paralelo, coloca aqui entrada paralela, vem o INC, entrou o 5. Depois você não precisa mais dele. Aí fica trabalhando com o INC apenas. Entendeu? Entendi. Então, agora, se é um contador que tem várias inicializações, aí não existe. Aí você tem que projetar esse contador. Entendeu? Esse contador não existe numa biblioteca. Nas bibliotecas tem os componentes padrões. Esses componentes são componentes que qualquer biblioteca tem. Isso aqui. Entendeu? Por exemplo, já um comparador de números inteiros já não é normal de ter numa biblioteca. Entendeu? Estou falando de biblioteca convencional, né? Você entendeu? Já não é normal. Comparador de números naturais tem o igual, maior, menor, isso é normal, natural. Entendeu? Agora, comparador de números inteiros, comparador de números em outro código binário. Por exemplo, um comparador de números, sei lá, de Gray. Entendeu? Tá? Então, precisa ver. Então, já é diferente, entendeu? Então, existem componentes que estão na biblioteca, tem componentes que não. Aí tem que projetar, quando não tem. Bem, então agora, o segundo passo é isso. Definir o segundo passo. Você vê que eu tenho quantas variáveis envolvidas aqui? 2, 4, 6 variáveis de entrada, e essa aqui é uma variável de saída. Então, se nós olharmos lá, naquele esboço, tá vendo aqui? Aqui eu vou ter 6 variáveis aqui, 6 variáveis de saída daqui, uma variável chegando aqui, uma variável início, né? Tá aqui, né? E a variável fim, né? Que é aqui. Então, com isso, a gente definiu as entradas e saídas do computador, né? Do computador, da máquina de estado. Né? Então, o segundo passo é isso. Especifiquei meu datapath, baseado em componentes de uma biblioteca básica. Agora, o terceiro passo, que é o quê? Especificar o diagrama de estado. Modelo Moore-Mille.
Aqui, eu vou sempre trabalhar com o modelo Moore. Poderia ser Mealy? Poderia. É que o Moore ele fica muito mais simples, muito mais fácil. Porque o Mealy, como o Mealy ele pode ter as saídas não sincronizadas com o clock, tem que tomar cuidado, porque às vezes o problema de temporização pode acarretar mau funcionamento no projeto. Então, a Moore não, a Moore é mais garantido. Então, a gente procura sempre, para esse tópico aqui, trabalhar com máquinas modelo Moore. Então, tá vendo aqui, ó, como é que acontece? Eu disse para vocês, como é que eu passo o fluxograma para diagrama de estado? Como é que eu converto o fluxograma para diagrama de estado? Então, o que eu faço? Aqui não está aqui, mas eu sei que tem a variável início, né, tá vendo? A variável início e a variável fim. Então, eu sei, né? Então, eu tenho e a variável IG, né? Tem a variável IG, que nós vimos, né? Eu tenho a variável início aqui, eu tenho a variável IG aqui, eu tenho a variável fim aqui, entendeu? Eu tenho aquelas 6 variáveis aqui, né? As 6 variáveis, eu não vou colocar aqui. É muito grande, colocar 6 números aqui, 6 dígitos, fica muito grande. Então, normalmente, você acrescenta uma tabela de saída adicional para você descrever diagrama de estado. Então, como é que você converte? Eu sei que cada retângulo aqui vai ser um estado. E a entrada e a saída vai ser um estado. Se fosse Mealy, daria para ser a entrada e a saída do mesmo estado, se fosse Mealy. Mas como não é Mealy, então tem que ser diferente. Então, está vendo aqui? Isso aqui não é estado. Ler não é estado. Ele faz parte do estado inicial, tá vendo? Então, isso aqui faz parte do estado inicial. Então, tem um estado A, um estado B, um estado C e o estado final, chamado D. Tá vendo? Tá? Então, tá aqui, tá vendo? Chamei de A. Então, aqui tem uma saída que a gente vai ver ainda na tabela. Enquanto que o início é 0, eu fico aqui. Vem o clock, não saio daqui. Início 0. Início 1, opa. Tem 2 operandos lá para serem processados. Então, início 1. Aí ele vai para o estado B. No estado B, veio o clock, né? Início 1, veio para o estado B. No estado B, ele vai executar essas operações, ó. Essas operações aqui. Aí, como ele já executa essas operações, já existe o valor do IG, né? Porque se você pegar aqui, ó, na hora que tem, né, o FAT1, né, e o contador foi resetado, e o FAT2 aqui, ó, já tem um valor do comparador já, né? Tá? Então, se o IG é 1, acabou o processamento, né? Aí eu vou para o estado D, que é o fim. E fico aqui o início, parado, no estado D. Parado. Vem o clock, é início 1. Agora vai o início 0. Quer dizer, porque como o início é uma variável de entrada, alguém está comandando essa variável. Entendeu? Tá? Então, início é 0. Então, eu volto para o estado inicial, né? Esperando um novo processamento. Tá? Não. O G é 0. Opa, eu vou para o estado C. Enquanto que o IG for 0, tá vendo? Eu fico no estado C. Quer dizer, enquanto que isso aqui for verdade, né, eu fico no C. Não. De repente estou no C aqui. O IG é 1. Né? Chegou aqui o IG é 1. Chegou no. Eu fui aqui nesse loop, né? No C. O IG é 1. Eu vou para o D. Tá vendo? Agora, aqui tem um problema aqui. Né? Quando eu tenho, tá vendo esse loop aqui, ó? Enquanto que o G é 0, eu fico no C. Está representando fielmente isso aqui, tá vendo?
É o seguinte, isso daqui, do jeito que está aqui, eu só consigo projetar, né, usando o clock. Usando o clock. Por isso que, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que o clock tá vindo aqui também? Tá vendo? Tá? Por causa disso. Poderia ter um circuito síncrono, onde eu não uso o clock aqui. Não uso. Tá? O clock só entra aqui. Daria para fazer isso. Só que esse processamento eu não conseguiria. Porque tá vendo aqui, ó? Vem o clock, né? Vem o clock, eu executo isso. Né? Só que a variável do contador e do registrador é de 0 para 1. Mas aqui não muda a variável. Então vai de 0, depois vai para 1, depois de 1 para 0 e tal. Então, na realidade, nesse estado, essas variáveis que armazena o registrador e incrementa o contador, elas são variáveis pulsadas. Só que lembra lá, quando a gente analisou aquela aula de complementos, a máquina não gera variável pulsada. Variável pulsada, você tem que introduzir a variável pulsada no projeto. Tá? Porque aqui, está vendo aqui agora? Depois a gente vai ver. Depois a gente vai ver isso aqui. Olha como é que ficou aqui a arquitetura geral, tá vendo? Início, fim. Eu tenho o IG aqui, ó. E eu tenho 2, 4, 6 variáveis e a variável de fim de saída. Essa variável LRES e o INC, como eu disse a vocês, que elas participam aqui, tá vendo? No estado C é isso aqui. Eu armazeno o dado e incremento o contador no estado C. Para mim realizar essas duas operações no único estado, eu tenho que ter essa variável que armazena o registrador, que foi chamado de LRES, e a variável INC, né? Tá vendo? A variável LRES e a variável INC, elas têm que ser variáveis pulsadas. Entendeu? Agora, como é que você faz? Assim, é aquilo que a gente viu, tá vendo? Eu tenho um E, tá vendo? Eu fico no C, vem o clock, continua aqui, vem o clock, tá vendo? Só que o E tá 0, eu quero um pulso, tá vendo? Ou aqui ou aqui. Então eu acrescento essa porta aqui, ou essa aqui, no circuito. Eu acrescento o quê? Então aqui vai ter que acrescentar. Tanto nessa variável como nessa daqui, eu vou ter que acrescentar uma porta E, entendeu? Uma porta E aqui, entendeu? Tá? Isso tem que fazer. Normalmente, como a variável INC ela é gerada, o INC e o LRES, ela é gerada na borda de subida do clock, a máquina de estado, ela pode ter glitches, tanto o INC como o LRES. Então, o correto é trabalhar com esse daqui, ó, porque acredito eu, quando o clock desce, o INC e o LRES já estão bonitinhos, sem glitch nenhum. Então, esse aqui já é perigoso. Esse aqui, se o LRES e o INC terem glitches, o glitch é propagado. Aí, em vez de ele incrementar uma vez, ele incrementa 2, 3 vezes. Ou ele faz a operação do res mais FAT1 2 vezes, 3 vezes. Tá? Tudo bem? Bem, então aqui está
Quando você não quer, não, eu não quero trabalhar com clock. Então você tem que acrescentar um estado adicional, mais um estado, entendeu? Por exemplo, você está assim, né? Tá vendo? Você está aqui, tá vendo? Não é assim que a gente está? Tá vendo? Tem que acrescentar um estado a mais, por quê? Aí que acontece? O LRES e o INC, aqui é 0. Quando eu vou para cá, ele vai para 1. E aqui, quando ele vem para cá, ele volta para 0, tá vendo? Então, eu preciso do estado. E outra coisa, tanto o LRES como o INC não pode ter glitches. Tá? Então, normalmente, isso aqui não é usado, costumeiramente não é usado. O que é usado é pulsado, isso aqui, ó. Isso aqui que é o mais usado. Entendeu? É o mais usado e o mais, mais eficiente, tudo, né? Tudo bem? E aqui tem, tá vendo? Olha, esse aqui é o símbolo de pulso, tá vendo? No A, tudo é 0. Eu estou começando, né? Tudo 0. Quando eu vou para o B, eu inicializo, lembra? Então, ó, eu coloco, tá vendo? LR1, LR2, 1 em 1. O que é esse 1 em 1? Armazenei o dado. Tá vendo? Armazenei o dado. Tá vendo? O clear 1 e o clear 2 tá 1, tá vendo? Tá 1. Vem o clock, tá vendo? Vem o LRES, que é um pulso, né? Ele reseta o LRES e reseta o INC. Aí no C, no estado C, o que acontece? O LRES vai para 0, tá, né? Tá, o dado tá bonitinho lá, tá? É melhor ir para 0, porque de repente algum outro circuito gera um outro circuito e ele acaba pegando, né? Então, com 0 aqui, você fecha os dois registradores, né? Tá aqui. E aí, tá vendo aqui, ó, o pulso, ó. Aqui ele está armazenando o res mais o FAT1, tá vendo? E aqui eu estou incrementando. Você vê que o clear agora é 0, tá vendo? 0, 0. Então aqui, quando gera um pulso no INC, incrementei o contador. Quando gera um pulso no LRES, eu armazenei o dado, tá vendo? E aí, quando vai para D, né? Quando o G1 vai para D, aí o F é 1. O fim é 1, tá vendo? E eu já zerei todo mundo, tá vendo? Todo mundo zerado. Aí, quando o início vai para 0, ele volta para o estado A e o fim vai para 0, esperando um novo processamento. Então, quando na prova, isso aqui vai cair mais no exame. No exame eu chegar assim, dado o algoritmo, né? No exame como é que vai ser? Um negócio assim. Por exemplo, sei lá, eu quero que você especifique no nível RTL, né, o algoritmo que gera os números primos, de tanto a tanto. Né? Aí você tem que fazer. Então eu descrevo o algoritmo e faço o negócio assim. Aqui. E lá está assim, especifique o nível RTL. O que você vai fazer? Você vai, primeiro passo, escrever em fluxograma o algoritmo. Segundo passo, vai fazer a especificação do datapath, isso aqui. E o terceiro passo, você me dá isso aqui, isso aqui e isso aqui.
Quer dizer, isso, o terceiro passo é isso e mais isso aqui. Então, isso aí vai cair no exame. Né? Então, no exame, né, é isso, no exame. Eu dou isso aqui para vocês, entendeu? Eu dou isso aqui para vocês. Vocês têm que me entregar uma figurinha, 2 figurinhas, 3 figurinhas, 4 figurinhas, 5 figurinhas. É isso. Tudo bem? Deu para entender? Bem. Bem, aqui eu tenho. Vamos falar um pouco sobre a prova. A prova, como é que está mesmo? Como é que está a prova? Eu passei para vocês hoje, né, nessa madrugada, a lista de exercícios que vão ser escolhidos para a prova. Né? Vocês têm... a prova está marcada para vocês quando mesmo? Dia 10, né? Dia 10. Então, dia 10 quando é? Dia 10 é final de semana? O Jaime está aí? O Jaime está aí? Hã? O Jaime? Não está o Jaime aí? Darcy, Renato, Ricardo, Pedro. Pedro Dias está aqui, deixa eu colocar Pedro Dias. Pedro Dias. Denis, o Eduardo, deixa eu pegar aqui, Eduardo. O Igor já peguei, Bruno. É isso aí. O Jaime não está aqui. É o seguinte, eu coloquei, ele falou para mim que a prova é dia 10. Eu já passei a você, deixa eu ver aqui direito, um pouquinho, 2 minutinhos aqui, eu já vou ver aqui. Foi marcado para o dia 10. Dia 10, quando é? Sexta-feira, terça, 8, 4, 9, 10. Sexta-feira. Tá. Então, o seguinte, eu vou dar a prova quinta-feira, então fica quinta, sexta e sábado para vocês me entregarem. Quinta, sexta e sábado. Tá? Tudo bem. Então, é isso. Vai cair, em termos de matéria, a matéria. Deixa eu ver aqui a matéria. A matéria, ela é assíncrona, né? A parte síncrona, ela começa, né? A parte síncrona, ela começa no 29. A parte síncrona, 29. Ela vai não vai, né? Então é 39, tá? Então a prova é até o 39, tá? A aula. Então é só sobre 5. Outra coisa, o exame também é só 5.
Não cai mais a parte síncrona no exame e nem a parte de exercício puro combinatório. É só circuitos sequenciais síncronos, o exame. E no exame, e o exame espera um pouquinho só. Vou voltar aqui. Exame. Ver, tá aqui. Então, agora, vamos começar a ver alguns exercícios de síncrono. Tá? Então, o primeiro exercício é esse aqui. Tá vendo? Eu tenho um circuito, tá? Síncrono. Ele tem 2 flip-flops, tá vendo? Só que eu não sei qual flip-flop que é. É uma caixa preta. Então, como tem 2 flip-flops, é um circuito de 4 estados. Ele se você pegar aqui, ó, ele é uma máquina Mealy, tá vendo? Duas entradas, 2 saídas, né? Você vê que o A aqui atua diretamente na saída Z2. Então, é uma máquina Mealy. Então, o problema é pelo diagrama de estado. Bem, para mim achar o diagrama de estado de uma máquina, o que eu preciso? Eu preciso... O diagrama de estado eu gero a partir da tabela de estados. Tabela de transição de estados. A tabela de transição de estados, para mim montar, eu preciso das equações de próximo estado. Para mim achar as equações de próximo estado, eu preciso do quê? Da equação característica do flip-flop. Mas eu não sei qual flip-flop que é. Mas a questão me dá a tabela de transição, a tabela de excitação dos flip-flops. Está aqui, ó. Quando eu quero inverter a saída, eu coloco 0, 0. Quando eu quero que vá para 1 a saída, eu coloco 0, 1. Quando eu quero que vá para 0, eu coloco 1, 0. Quando eu quero permanecer a saída, 1 e 1. Bem, eu pego isso daqui, coloco aqui, tá vendo? 0, 0, 0, 0, inverte. 0, 1, 1, 0, tá vendo? 0, 1, independe do que, vai para 1. Então, tá vendo? 1 e 1 aqui, ó. 1 e 1. 1 e 1 permanece o dado. Tá aqui, 0, 1, permaneceu, tá vendo o quê? Aqui é quê? Aqui é o próximo quê, né? Então, permaneceu. 1, 0 vai para 0, independente do quê. Tá aqui. Então, fiz a cobertura, tá aqui a equação característica desse flip-flop. Com a equação característica, eu acho. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui a entrada X1 e a entrada Y1. É um flip-flop que tem 2 entradas. Tá vendo? X2 e Y2. Aí eu pego quem é X1, quem é Y1, quem é X2, quem é Y2, aqui nas equações, e substituo aqui, eu acho o Q1 e Q2. Tá vendo? As equações de próximo estado do Q1, o que vai ser? X1. O que é o X1? X1 vem da onde? Vem desse O aqui, ó. Que é B. Esse cara, o que é esse cara aqui? Que é 1. Tá aqui. E o Y? O Y vem da onde? Vem aqui, vem daqui, ó. Que é o AB. Tá aqui, YAB. Substituindo o Y1 aqui e o X1 aqui, né? Já que o X1 é barrado aqui, né? Então eu vou ter, né? Aqui é barrado, né? Aplicando De Morgan, fica isso aqui, ó. Pronto. Tá aqui.
Então, essa é a equação de próximo estado do Q1. Faço também para o Q2, a mesma coisa. O que é o Q2? Pega o X2, o que é o X2? Você vem aqui, ó. X2, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Peraí, vem. É um OR invertido. Então, é um OR invertido, ó, que é um NOR, né? Tá aqui. E o Y2? O que é o Y2? O Y2, ele vem da onde? Ele vem daqui, ó. O que é aqui? Ele é esse aqui, é um B ou Q1 e A Q1. Então, A Q1 e B ou Q1. Está aqui. Ó. Bem, isso aqui pode ser simplificado, fica A Q1. Tá vendo? Tá? Então, substituindo na equação característica, eu tenho isso aqui. Ó. Pronto, está aqui o Q2. Com o Q1 e o Q2, eu monto a tabela de transição de estados. Tá vendo? Está aqui, ó. Eu monto a tabela. Ah, faltou as equações de saída, né? A equação de saída dá para ver aqui, né? Z1, o que é Z1? Z1 é esse E aqui, né? Que é, né? A gente já viu, né? Que é o próprio AQ1, né? Que é o próprio AQ1, a gente já viu aqui. E o Z2, o que é o Z2? O Z2 é Q2 ou A. Então tá aqui. A ou Q2. Tá aqui. Tá vendo? Aí. Peraí. Aí montei a tabela. Então, lógico, é cansativo, né? Mas você pega as equações e vai dando valores e vai montando a tabela. É um processo exaustivo, não tem jeito, né? Agora, você dá nomes aos estados. Normalmente o diagrama de estado ele é simbólico, né? Ele não tem o código do A, né? Então, foi chamado o estado 00 de A, o B de 01, o C de 11 e o D 10. Pronto. Aí eu pego, por exemplo, estado A está aqui, A. Então eu estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Estou aqui. Aqui é o A. Estou aqui. Ó. Quando a B é 00, eu vou para o D. Olha lá. Só que aqui também é aqui, tá vendo? Eu vou para o D em que situação? 00 e 10. Tá vendo? Tá? Então, AB, A barrado, B barrado, ou A, B barrado. Né? Bem, aqui poderia simplificar, né? Poderia só colocar, como são diferentes, né? Porque aqui é 01, tá vendo? Aqui é 01. E aqui é 00. Então, são saídas diferentes. Então, não dá para simplificar aqui. Se fosse a mesma saída, você poderia só colocar B. Mas são saídas diferentes, tá vendo? Aqui é 00 e aqui é 01, tá vendo? Aqui é 01 e aqui é 00, tá vendo? Agora, quando é 01, ele vai para o B. Vai para o B. Ou 1, tá vendo? Tá aqui, ó, vai para o B. Ó. E assim você vai montando o diagrama. Pronto, tá aí. Ó. Tá aí a solução do problema. Tá? Esse problema, ele foi acho que até uns 2 anos atrás, 3 anos, foi questão de prova esse probleminha aqui. Tá? Então tá aqui. Segunda questão. É do mesmo estilo. O circuito síncrono possui uma caixa preta aqui, e satisfaz a tabela de transição de estados que está incompleta. Está vendo aqui? Está incompleta. Está faltando o estado daqui e o estado daqui. Dá para ver pela tabela de transição de estado que é uma máquina Moore, né? Tá vendo? De uma saída e 2 entradas. Uma saída
e duas entradas, XY. Tá vendo? Então, ambos estão apresentados ao lado. Tudo bem. Usando no máximo duas portas de Fanning 2, implementa o circuito contido na caixa preta. Então, eu tenho duas saídas. Eu tenho essa saída aqui. Essa saída aqui atua no D1. E essa saída aqui atua no D2. Então, são duas coisas distintas. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, vamos pegar o D1. O D1, o que é o D1? Vamos chamar isso aqui de F, vamos chamar isso aqui de G. Então, o D1 o que é? Q1, Q2 ou F? Ou F. Analisando aqui a cobertura do Q1, isso aqui é do Q1. Isso aqui, esse azul aqui, é o Q1, Q2. É o Q1, Q2. Tá vendo? É esse aqui. Agora, eu tenho, né, por exemplo, tudo isso aqui. Né? Eu tenho tudo isso aqui. Só que é o seguinte, como é que a gente vai fazer o quê? Como é que eu vou descobrir que aqui é ou F? Né? Se eu pego tudo aqui, fica XY. Mas eu não sei. Vamos fazer por partes. Entendeu? Esse aqui, a princípio, satisfaz. Eu pegar tudo isso aqui. Mas vamos ver, né, se é isso mesmo. Vamos confirmar. Então, fazer por partes. Eu vou pegar isso aqui. Aqui eu tenho isso aqui, Y2. Aqui eu não sei nada. Então eu sei isso aqui. Então isso aqui eu sei X, que é 2. Mas aqui é Q1, Q2. Aqui. XY, Q2, né? É esse aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos partir do princípio que aqui é 1 e aqui é 1. Eu tenho 4 combinações. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Vamos chutar 1 e 1. Então tá aqui, ó. Esse aqui é do vermelho e esse aqui é desse aqui. Tá aqui. Agora vamos fazer manipulação algébrica. Tá aqui, XY, tudo isso aqui. Se eu fizer a manipulação algébrica disso aqui, do jeito que está aqui, vai dar isso aqui. Que é coerente, né? Q1, Q2 é isso aqui. Aqui só depende do XY. Então, né? Essa equação está coerente. Então, F é XY. Então, significa que aqui é 1 e aqui é 1. Tá vendo? Tá? Tudo bem? Tá aqui. Vamos para o G agora. Olha lá. O G, ele atua aqui, no D2. Então, D2, Q1 ou exclusivo G. Tá aqui. Agora, aqui está o mapeamento do Q2. Eu tenho esses 6 uns aqui, mais um aqui, 7 uns. Eu não sei se aqui é 1 e aqui é 1. Vamos fazer a cobertura desses uns aí que a gente tem. Tem esse daqui. Isso aqui dá X barrado, que é 1, que é esse aqui. Esse com esse é Y barrado, que é 1, que é esse aqui. Tá? Bem,
aqui não tem nada de Q1 ou G, não tem nada. Então, vamos partir do princípio que também aqui é 1 e 1. 1 e 1. Então, está aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é esse aqui, XY, que é um barrado Q2, que é esse aqui. Vamos partir do princípio que esse é 1 e esse é 1. Então, está aqui, ó. XY, Q1 barrado, Q2 barrado, XY, Q1, Q2 barrado. Faz a manipulação algébrica, deu isso aqui. Deu isso aqui, X, tal. Então, sobrou isso aqui. Eu tenho XY barrado, que é 1. X, que é 1 barrado. Isso aqui dá o XOR, o Q1 ou o G. Isso aqui. Então, se a gente pegar isso aqui e fazer o termo zero, isso aqui virar zero, tá? Então, como é que vira zero? Aqui o 1 é 1. Então, o Q2 aqui, né, ele tem que ser 1. Né? Então, o Q2 é 1 e no outro estado o Q2 é 0. Então, isso aqui desaparece e aqui vai ficar isso aqui, que é Q1 ou XY. Então, o G, XY. Está aqui. Então, eu tenho uma porta E. Está vendo? No máximo 2 portas, né? Mas com uma porta E dá para resolver esse problema aqui, tá vendo? Tá? Então, esse tipo de problema, ele tem um pouco de tentativa e erro, né? Você supõe isso aqui você tem a cobertura. Isso aqui é a cobertura. Isso aqui você não sabe. Mas você tem essa cobertura. Por essa cobertura, você faz aqui. Aí você procura ver se essa cobertura está correta ou não. Né? Você tem que chegar no circuito. Se não, aí você muda a cobertura. Você altera a cobertura. Tá? Aí é por tentativa e erro. É lógico que o número de combinações aqui, né? Eu tenho aqui falta e falta. Tenho 4 combinações. Então, com 4 combinações, eu descubro, né? Poderia começar aqui. Bem, aqui é 0. Vamos ver. Não, chegar nisso aqui. Chegar nisso aqui. Duas então, né, combinações tem que fazer para resolver esse problema. Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida nesse exercício? Tá. Terceiro exercício é uma coisa simples, né? Tem uma máquina síncrona de 2 estados, mili, uma entrada e uma saída, e eu quero implementar com JK. Eu tenho a função característica, né? A partir da função característica você monta, né, a tabela de transição de estado, a tabela de excitação de estados. Então, né, tá aqui o diagrama, montei a tabela de transição de estados, tá aqui. E aqui está a equação, a tabela de transição, a tabela de excitação do JK, tá aqui. E aqui a tabela de transição de estados, tá aqui. Então, a gente já viu, já aprendeu, né? Simplesmente, né? De 0 para 0, né? E de 0 para 1. De 0 para 0 J é 0 e o K é X. 0x, tá vendo? Aqui de 1 para 0, tá vendo? De 1 para 0 é X no J e 1 no K. X no J e 1 no K. E assim vai indo. Pego aqui, tal. Como é mili, né? Tá aqui. Eu tenho 0 aqui, 1 e 1 aqui. É um XOR, né? Então tá aqui. Pronto. Tá aqui o circuito. Tá?
Então, implementar é sempre muito simples. Lógico que aqui, né, como são 2 estados, né, nem precisou minimizar, né, porque sabe que isso aqui já é mínima. Está falando que é mínima aqui, né? Não precisava minimizar, né? A quarta questão é para fazer o diagrama de estados minimizado, né? Modelo Moore, que satisfaz o diagrama de temporização. Se você olhar aqui, ó, vamos tentar entender o diagrama de temporização. Tá vendo? Quando o x vai para 1, tá vendo? Veio o clock, a saída gera 1. Só que logo a seguir o segundo clock, a saída vai para 0. E permanece, tá vendo? Quando o x vai para 0, a saída foi para 1. E aí no próximo clock ele vai para 0. Quando o x vai para 1, a saída vai para 1 e no próximo clock vai para 0. O que significa? Tentando entender o problema. O seguinte, quando o x vai de 0 para 1 ou de 1 para 0, a saída vai para 1 e já no clock seguinte ele já vai para 0. Então, toda vez que o x vai de 0 para 1 ou de 1 para 0, né, a saída vai para 1. Né? Tá? Então, é isso que acontece. Então, aqui, ó. Enquanto que o x for 0, o A é a saída 0. Aqui. Quando o x é 1, ó, primeira variação do x, foi para 1. Vai para 1. Aí, né, o próximo clock, né, se o x for para 0, aí ele vem para cá, tá vendo? Na variação do x, muda a saída, tá vendo? O x0, a saída foi para 0. E aqui, o x permanece, só que vai para 0 porque é um pulso só, né? Tá vendo? Continua 1, mas vem o segundo clock aqui, ele vai para 0, tá vendo? E aqui, enquanto que o x for 1, ele fica aqui, tá vendo? Enquanto que o x for 1, ó, a saída fica 0, tá vendo? Quando o x for 0, ele vai para o B e muda a saída, tá vendo? Pronto, tá aqui. Ó. Agora, aqui não tá, mas é mínimo. Você olhar, por exemplo, comparando, vamos pegar 3 estados. Né? Eu tenho X, né? Eu tenho, se você pegar, eu tenho na primeira coluna, eu tenho o A e o AB. Aí eu tenho, né? Como é que fica, se você pegar em termos de tabela, como é que fica? Eu tenho, né? Então fica assim, eu tenho A, B, C, né, X, coluna 0 e coluna 1. E a saída, vamos chamar a saída, né? Saída. Né? Tá aqui, a saída, a máquina Mille, né? Então, no 0, ele fica no A com saída 0. Aí vem o B com saída 1. Aí o B, quando eu estou no B, com saída 0, ele vai para o A com saída 0. E saída 1 ele vai para o C, né? Com saída 0. O C, com o C na coluna 1, é C, com saída 0, e aí ele vai para o B, com saída 1. Se você pegar AB, na primeira coluna é o A, mas na segunda é BC com saídas diferentes. Então, o A e B são incompatíveis. Se você pegar o AC, o A e B, na coluna do X0, são saídas diferentes. Então, o AC também não. E o BC, também saídas diferentes. Então, já é mínimo. Isso aqui já é mínimo. Entendeu? Tá? Então, já está no mínimo. Então, essa aqui é a quarta questão que já mandei para vocês. Entendeu?
Deixa eu ver. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. Então, esse aqui é outro tópico, né? Tá a primeira questão, né? Mas, na verdade, seria a quinta questão, né? Mas é que estão separados, né? Então, primeira questão. Usando componentes MSI, flip-flops e portas, use soma de produto, né? A lógica. Sintetize um detector de sequência minimizado, onde a saída Z será 1, quando a sequência de 2 elevado a 8 menos 1 de 1 consecutivos ocorrer. Caso contrário, a saída permanecerá 0. O número de flip-flop usado é no máximo 10. Ao detectar a sequência, a máquina permanecerá com a saída Z igual a 1 e ignora as próximas sequências. Então é assim. Eu quero por exemplo, início vai para 1. Então aqui está 0, né? Início vai para 1. Aí vem o clock, ele vê, opa, X1, legal, primeiro 1. Aí vem o clock, X é 1, segundo 1. E vai indo. Quando o X chegou no 180, o X é 0. Volta para o estado inicial. No estado inicial. Aí começa novamente. Quando o X chegou no 255, a saída Z vira 1. E fica, enquanto que o X é 1, o Z fica 1. Fica aqui. Entendeu? Tá? Bem, a primeira maneira, aqui, esse problema aqui, como ele é um problema que envolve já uma situação um pouco não convencional, a gente vai ver 3 maneiras de resolver o problema. Tá? Uma maneira é pegar isso aqui e achar o diagrama de estado. Só que o diagrama de estado fica intragável. Eu tenho 256 estados. Fica muito ruim, né? Quer dizer, com 256 estados, fica até difícil escrever em tabela, em tudo, né? Entendeu? Tá vendo aqui, ó? Enquanto que o início é 0, né? Ou X é 0, eu fico aqui. Quando o início é 1 e o X é 1, eu vou para cá. Então, aqui é o primeiro 1 que detectou. Se o início é 0, ou X é 0, é que eu quis interromper, né? De repente eu coloquei o início igual a 0, quis interromper a sequência. Por isso que está início 0 ou X0, né? Mas, se você parte do princípio que o início não vai ser mudado, né? Então, você não precisa de CEO aqui, né? Tá? Tá aqui, tá vendo? E vai indo assim, tá vendo? Ó? Até chegar aqui. E aqui ele fica, o início quando tem 1, ele fica aqui. Quando o início é 0, ele vai para cá. Então, implementar isso aqui é uma coisa intragável. Então, essa solução é uma solução, mas não é uma boa solução em termos de facilidade de projeto. Tá? Então, a segunda solução, tá vendo aqui? A segunda solução já é uma solução que eu procuro decompor o problema, né, numa decomposição que é tipo máquina de estado finito com datapath. Só que não é aquele datapath que a gente estava vendo até agora. É um datapath que não tem registrador, não tem nada. Ele tem alguma operação aritmética envolvida, alguma coisa, entendeu? Tá? Então, como é que eu faço? Tá vendo? Ler início X, tá vendo? Z recebe 0, conta e recebe 0. Enquanto que o início, né, é diferente de 1, eu fico aqui. Incrementei, eu li o início e vão ir assim. Quando chegou no 255, enquanto chegou no 255, eu putei, se não, Z igual a 1. Aqui faltou
que não costuma colocar em fluxograma, faltou, né, daqui voltar para cá, subentende-se que é isso. Né? Então, uma maneira é isso aqui, tá vendo? Eu tenho um contador crescente de módulo 256. Tá vendo? Então, essa máquina aqui, olha como é que funciona a máquina. Eu inicializo o contador com 0. Tá vendo? Vem o clock aqui, o INC é 1, o clear é 0. Desculpa, o clear é 1. Vem o clock, eu resetei o contador. Tá aqui. E aqui tá 0. Tá vendo? E aí, o X vai entrando, eu vou vendo. Opa, X é 1? É. Incrementa o contador. X é 1? É. Incrementa o contador. Opa, deu 255. Deu 255. Entendeu? Tá? Então, agora, com isso, o que aconteceu? Nessa daqui, a máquina de estado tinha 256 estados. Agora não. Agora a máquina de estado vai ser uma máquina muito mais simples. Olha lá. 4 estados, tá vendo? O início é 0, eu estou aqui. Você vê agora, eu tenho 2 saídas, tá vendo? Eu tenho 2 saídas e 3 entradas, tá vendo a minha máquina? É isso. Tá? Então, início 0, estado A, tá vendo? 1 e 0. Aqui 1 e 0, o que acontece? Você olhar lá, 0, o clock não passa. E o clear aqui está 1. Quer dizer, quando vem o clock aqui, ele reseta o contador. Né? Então, está aqui. Opa, início 1. Legal. Tá vendo? 1 e 1. 1 e 1. Eu resetei o contador. Tá? Agora, a partir do... Então, estado A, estado inicial. A partir do B que eu vou começar a contar a sequência. Então, enquanto que o X é 0, eu fico aqui. Né? Fico aqui. Espera só um pouquinho. Espera só. Início 0, voltei. Espera só um pouquinho. Então, essa aqui é a inicialização. Eu resetei o contador. Então, aqui no C eu começo a contagem, tá vendo? Início X1. Tá vendo? 01 aqui, ó. Então, agora o 01 significa incremento o contador, tá vendo? Então, enquanto que o X é 1, estou incrementando o contador. Aqui. Não. Apareceu um X0. Eu volto para o estado B, tá vendo? Para resetar o contador, tá vendo? 1 em 1 reseta o contador. 0,1, ele incrementa o contador. Tá vendo? 1 e 0 inibe o contador, né? Tá parado, né? Tá vendo? Que é o mesmo do estado inicial, tá vendo? Aí veio, foi indo. Quando, né, o IG é 1, chegou no 255. Aí ele vem para cá. Aí ele fica aqui no 255. Enquanto que o início é 1, ele fica aqui. Quando o início é 0, ele volta para o estado inicial. Pronto. Então, agora eu vou implementar uma máquina de estado que tem 2 saídas, 4 estados e 3 entradas. Entendeu? Então, existem várias vezes que você tem um problema e ele pode ser resolvido com uma máquina de estado, mas a máquina de estado fica muito grande. Então, o que você faz? Você decompõe o problema numa máquina de estado e mais um datapath, que na realidade é algum circuito que vai manipular um dado que me faz simplificar a minha máquina de estado. Então, essa é a segunda
solução, entendeu? A terceira solução é uma solução não muito usada, ela não é boa, mas é uma solução. Por que ela não é boa? Tá vendo? Porque ela é baseada em LET, tá vendo? Né? E normalmente, né, não é um projeto, não gera um projeto, né? Você entendeu? Então, então, se você olhar aqui, ó, o X, quando o X é 1, tá, quando o X é 1 e o início é 1, tá vendo? 1 e 1 dá 0. Ele libera o clear. Tá vendo? E aí, né? Como é 1 aqui, né? E o Z tá 0, então aqui é 1. 1, vem o clock aqui, deixa passar 1. Vem o clock aqui, 1. Incrementa. Quando o X vai para 0, né? O que acontece? O clear vai para 1 aqui, vem o clock, ele zera o contador. Mas essa é uma solução que não é boa, né? Ela tem problemas, porque você muda o X, se o X se o X tem glitch, tem tudo, ele atrapalha tudo. Quer dizer, então eu coloquei uma solução para mostrar que existem soluções não convencionais, mas essa solução tem que ser evitada, essa solução. Entendeu? E é uma solução, como é que se fala? Ser um procedimento de projeto. Que é uma solução, você usa os conceitos, entendeu? O que você quer e monta um circuitinho, entendeu? Só que isso aqui não gera o diagrama de estado, não gera esse diagrama. Então, quer dizer, essa solução aqui, ela tem que ser evitada. É uma solução, não deixa de ser, mas ela tem que ser evitada, entendeu? Tá? Então, para esse tipo de problema, a melhor solução é esse aqui, né? É esse aqui. É esse aqui. Aí implementa a máquina de estado, que isso aqui é a solução boa. Essa solução, como você vai ter aqui 8 variáveis de estado. 8 variáveis de estado. Se você, por exemplo, quer implementar isso aqui num VHDL da vida, tudo bem. Aí dá para implementar assim. Que aí o esforço deixou pro compilador, né? Tá? Lógico, você vai ter 8 variáveis de estado, né? Aí você tem a variável início e a variável x, então são 10 variáveis envolvidas, mais a variável z de saída, né? Porque tem um problema, o seguinte, quando a máquina é muito grande, né? Não nesse caso, porque o número de variáveis, como são 255 estados, já é uma máquina considerada grande. Só que o número de entradas é muito pequeno, é 2 entradas, né? Então não atrapalha tanto. Mas quando uma máquina, por exemplo, tem muitos estados e muitas entradas, a lógica de citação fica muito complexa. Então, você tem que decompor em vários níveis, né? Então, ela traz uma certa degradação de desempenho. Para esse tipo de máquina, mesmo você trabalhando com VHDL, às vezes é interessante isso aqui. Quando a máquina, mesmo sendo grande, você vai trabalhar com VHDL. Agora, se você for projetar lá manualmente, isso aqui não tem jeito. Projetar isso aqui manualmente é complicado, tá? Mas, se você tem ferramentas que te ajudam a projetar, tudo bem, você pode projetar isso aqui, né? Apesar dela ter um número alto de variáveis de estado, ela tem duas entradas apenas, tudo bem, dá para projetar
Agora, quando o circuito tem muitas variáveis envolvidas, a máquina de start tem muitas variáveis envolvidas, a lógica de licitação começa a ficar muito complexa. Aí fica um circuito muito pesado, né? E aí pode levar à degradação. Quando o circuito fica muito pesado, aí esse tipo de solução, decompor o problema, passa a ser interessante, mesmo você trabalhando com ferramentas tipo VHDL da vida. Tudo bem? É o seguinte, a segunda questão vamos deixar para quarta-feira, tá? Já faltam 5 minutos. Não, 5 minutos já. Não, faltam 5 minutos. Mas vamos deixar a segunda questão para quarta-feira. Essa aqui tem quantas questões? 3, 4, 5, 6, 7 questões. Nós já vimos a primeira, né? Então tem 6 questões. A gente vê as 6 questões, depois a gente faz alguma pequena revisão, alguma coisa, né? Para a prova, tudo bem? Então fica assim. Vamos ver. Quem apareceu, né? Alguém apareceu novo aí? Tem alguns fellows. Tem um fellow aqui, sei lá. O Jaime está aqui. O Jaime está aqui. Vamos colocar o Jaime, vai. Não crédito para ele, vai. Jaime. Então tem o Jaime, o Igor, o Pedro, o Luiz, o Nicolas, Bruno. O Misael também está aqui. O Misael. Tá aí, tá jóia. Meu Deus, já tinha colocado. Pedro Alves, Pedro Dias, tudo bem, já coloquei todo mundo. Ô Jaime. Não dá. Bem, é o seguinte, quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai fazer a prova no final de semana, né? Na próxima semana, a gente termina a matéria, né? Na próxima semana, é uma semana de aula, né? A 8ª semana não terá aula. Tudo bem, então? Então, para os senhores, até quarta, se Deus quiser. Até mais, professor. Até logo.